Meus queridos, nós estamos na reta final do nosso estudo de escatologia. Eu creio que com mais um Tadel, talvez no máximo um ou dois, a gente encerra. Essa é a quinta parte, nós estamos na quinta parte do estudo escatológico. E eu quero só recapitular de onde nós paramos no slide aqui, as três posições das profecias escatológicas com relação ao milênio. Foi aqui que nós paramos no dia 17 de setembro. 17 de setembro foi o último Tadel teológico, porque logo na semana seguinte teve a cruzada e durante o mês de outubro as mensagens que a gente ministrou aqui foram mensagens evangelísticas, né? Assim, não evangelísticas, mas inspirando vocês ao evangelismo. Então, eu preguei 3 Tadéis, um da mulher samaritana, depois falamos sobre Filipe e o eunuco, e depois eu falei sobre Cornélio. Então, foram 3 Tadéis de mensagens inspirativas para que a gente pudesse, ter um coração evangelístico. E hoje, então, a gente vai continuar sobre escatologia. Então, nós vimos 3 posições, as 3 principais posições sobre escatologia. A primeira posição, ela se chama amilenismo. Aqui eu só estou revisando, tá? Vou fazer uma rápida revisão para a gente poder continuar de onde paramos. Então, o amilenismo ensina que o reinado de 1000 anos de Cristo, de Jesus, não vai ser um reinado literal, mas é uma vitória espiritual no coração do convertido sobre o pecado. Então, quando uma pessoa se converte, Jesus está reinando no coração dessa pessoa. Então, o amilenismo não crê num milênio literal. A palavra amilenismo significa não milênio, a negação. Milenismo, a doutrina do milênio. Então, o amilenista não crê em um milênio de 1000 anos de um reinado literal de Jesus sobre a terra. Então, coloque para mim o slide 84. Nessa visão amilenista, quem foi talvez o expoente maior dessa visão foi Santo Agostinho. Então, ele crê que o milênio é a igreja na terra. Então, desde que Jesus inaugurou a igreja lá em Pentecostes, o milênio já tinha começado ali. Então, os amilenistas creem que o milênio é a igreja na terra, então não tem tribulação literal de 7 anos, e no final de todas as coisas, Jesus virá para estabelecer a eternidade. Então essa é a visão amilenista. Geralmente as igrejas reformadas, presbiterianas, igrejas reformadas, creem no amilenismo. Agora vamos para o slide 85, por favor. Temos a segunda visão, que é a pós-milenista. O pós-milenista crê que a volta de Jesus vai ser depois do milênio. Então, ensina que Jesus voltará depois que a igreja estabelece o reino milenar através da cristianização total do mundo inteiro. O pós-milenista crê que a igreja ela vai evangelizar e ela vai cristianizar toda a sociedade. Então, eu não sei se os irmãos aqui já ouviram falar dos 7 montes, da teologia da conquista dos 7 montes. Então, a teologia da conquista dos 7 montes é mais ou menos um pós-milenismo. O que é isso? Crê que a igreja vai entrar em todas as esferas da sociedade e que essas esferas serão convertidas. Nós cremos que a gente tem que entrar nas esferas da sociedade, mas não cremos que nós iremos transformar tudo. Nós estaremos lá influenciando, mas nós não esperamos que toda a sociedade se torne cristã. E então o pós-milenismo, ele é resumo aí da visão pós-milenista. Então veja, o século atual é o reino, ou seja, nós já estamos no reino de Deus, a igreja já está estabelecendo o reino, não há uma tribulação de 7 anos e no final, Jesus volta para estabelecer a eternidade. E aí tem a ressurreição geral e o julgamento geral.
A nossa posição é a pré-milenista. Então, nós cremos em um reinado literal de Jesus de 1000 anos. Nós cremos que Jesus voltará e que Ele estabelecerá o seu reino literal. Jesus será rei em Jerusalém. A nova Jerusalém vai descer do céu e se encontrar com a Jerusalém terrena. Haverá um governo de Jesus lá em Jerusalém e é um governo literal. Então nós cremos no pré-milenismo. Coloque para mim o slide 90. Slide 90 fala do pré-milenismo, que se divide em 3. Primeiro é esse, que é o mais conhecido, que é o pré-tribulacionista. O pré-milenista, pré-tribulacionista, crê que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. A igreja vai estar no céu, enquanto na terra temos 7 anos de tribulação, e então Jesus volta para estabelecer o reino milenar. Essa visão, ela é muito comum entre os pentecostais. Igrejas pentecostais históricas, Assembleias de Deus, Quadrangular, creem no pré-milenismo, pré-tribulacionismo. Então, o arrebatamento acontece antes da tribulação, a igreja está no céu, depois Jesus volta e então inaugura o reino milenar. Agora vamos ver uma segunda visão pré-milenista, que é a pré-tribulacionista parcial. O que é que essa visão crê? Ela também é pré-tribulacionista, mas eles creem que só os crentes espirituais serão arrebatados. Então, para o pré-tribulacionista parcial, o arrebatamento não vai acontecer para todos os crentes. Só vai acontecer para os crentes que estiverem preparados. Então, eles pegaram a parábola das virgens e dizem que ali as 5 virgens prudentes são crentes espirituais. E as 5 virgens nécias são crentes que não são espirituais e que no arrebatamento ficarão. Nós não cremos, irmãos, em um arrebatamento parcial. Por quê? Porque no arrebatamento parcial a noiva seria dividida. Crentes ficariam e crentes iriam. Então nós não entendemos que o arrebatamento seria parcial. Coloque o próximo. Aqui nós temos o pré-milenismo midi. Midi significa meio. Então, para os midi-tribulacionistas, a igreja vai passar apenas por um pedaço da tribulação, 3 anos e meio, e na metade, por isso que o nome é midi, ou meso, pode ser mesotribulacionista, no meio da tribulação, a igreja é arrebatada. E então, os últimos 3 anos e meio, a igreja está no céu, enquanto aqui na terra, a ira de Deus está sendo derramada, e aí então a igreja volta com Cristo no final da tribulação. Esse é o midi-tribulacionista. Pode passar. Temos esse outro aqui, que é parecido com o pós-tribulacionismo, que é o que nós cremos, mas tem uma diferença. Nesse daqui, pré-ira, a igreja passa por toda a tribulação, os 7 anos, e no último momento, quando Deus vai derramar a ira dele na terra, a igreja é arrebatada antes da ira de Deus ser derramada. Por isso que o nome é pré-ira. Então a igreja não estaria aqui na terra durante o derramar da ira de Deus, que é chamado o dia do Senhor. E então a igreja, após a ira de Deus ser derramada, volta com Cristo para reinar nos 1000 anos. Então esse é o arrebatamento pré-ira. A igreja é tirada ali no momento final da tribulação, quando a ira de Deus vai ser descarregada de forma plena, a igreja é tirada da terra. E o último, pode colocar? Esse é o pós-tribulacionista. Então nós seguimos a linha pré-milenista, pós-tribulacionista. Nós cremos que a igreja vai estar nos princípios das dores, já estamos, vai estar não, já estamos no princípio das dores. Aí as dores de parto
vão começar a crescer, a tribulação vai começar, e depois a igreja passará pela grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio, as fortes dores de parto. A igreja, ela é arrebatada no final da grande tribulação, encontra com Jesus nos ares e volta imediatamente com o Senhor para estabelecer o reino milenar. Então, nossa posição como igreja, respeitamos todas as outras posições, todas as outras têm base bíblica, toda posição escatológica você vai achar a base bíblica, mas nós consideramos essa daqui, a pós-tribulacionista, como a mais bíblica possível, ok? Mas respeitamos a milenistas, pós-milenistas, respeitamos os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas. Nosso objetivo não é discutir isso, não é dividir o corpo de Cristo por causa disso. Há quem faça. Tem gente que briga por causa de escatologia e por outras coisas. Mas nós respeitamos aqueles que têm uma posição escatológica diferente da nossa. Mas essa é a nossa, é aquilo que nós cremos. Okay? Que a igreja passará por toda a tribulação, 7 anos, e só no final é que a igreja vai ser arrebatada. Aí alguém pode perguntar, e aquele pré-ira, qual a diferença desse? A diferença do pré-ira para esse é que a igreja, no pré-ira, já vai ter sido arrebatada. E nós cremos que a igreja passará pela ira de Deus, mas não será alvo da ira de Deus. Nós estaremos na terra, mas seremos guardados pelo Senhor da sua ira. Como Israel foi guardado na terra de Gósen. Quando as pragas desceram sobre o Egito, Israel estava lá no Egito, mas Deus guardou Israel em meio às pragas. Então essa é a diferença. Então nós cremos que quando a ira de Deus descer sobre a terra, a igreja estará guardada pelo próprio Senhor, para não passar pela ira. Agora, a partir de aqui, então, a gente vai começar. Só estava recapitulando. Então nós vamos ver, volta só no slide anterior. Nós vamos ler agora os 3 períodos proféticos. Primeiro período, o princípio das dores. Segundo período, crescentes dores. Terceiro período, fortes dores. Nós vamos ver agora o primeiro período, que é crescentes dores de parto. Então a Bíblia fala de 3 períodos de tempo profético. Está muito definido na Bíblia sobre esses tempos. Abra lá comigo em Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9. Então, foi o que Deus fez para facilitar a nossa compreensão. Ele pegou o trabalho de parto de uma mulher, grávidas entenderão muito bem isso. Então, Deus pegou o trabalho de parto de uma mulher para comparar com o que vai acontecer nos últimos dias. Então, princípio das dores são as primeiras contrações que uma mulher sente. A gente, inclusive na última vez que eu preguei, a gente perguntou aqui e alguém respondeu, Quanto tempo demora, geralmente, um trabalho de parto normal, desde que a bolsa estoura até que a criança nasça? Quem lembra mais ou menos quantas horas são? 12 horas, aproximadamente, 12 horas. Então, em 12 horas, as primeiras 2 ou 3 horas, a gente consideraria como princípio das dores. São contrações espaçadas, curtas não, as curtas é quando está mais perto. São contrações mais longas, assim, da dor ser mais longa, mas dura pouco. Então, é uma dor mais espaçada, mas é mais curta a duração. Talvez eu não esteja sabendo explicar, porque eu nunca tive filho, Mas são o princípio das dores. As dores são mais leves, mas entre uma contração e outra o espaço é maior. É assim? Ok. Então, Deus, Ele comparou esses 3 períodos com o nascimento de um bebê.
Então, uma mulher tendo um bebê vai retratar fielmente o que vai acontecer na história humana com relação à tribulação. Aí vamos ler, você pode colocar no slide 97. Daniel 9. Daniel descreve aí os últimos 7 anos da história da humanidade. Daniel 9, 24. "70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos." Essas são as 70 semanas de Daniel. É um período profético, 70 semanas de anos. Cada semana, 7 anos. 7 semanas de 7 anos. 70 semanas de 7 anos. Então, nós temos aí um período total de 490 anos. "Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido." Então, os estudiosos dizem que no momento em que o rei Ciro deu a ordem para que os judeus voltassem para Jerusalém, ali começou a contagem das 70 semanas. Então, da ordem do rei Ciro para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, aqui até Jesus, seriam 69 semanas. Então diz: "Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62. 69. 69. "As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido." Então, 7 semanas e depois mais 62, totalizando 69. No final das 69 semanas, Jesus morre. O ungido será morto e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Jerusalém foi invadida pelos romanos no ano 70 depois de Cristo e foi destruída. "E o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haverá guerra. Desolações serão determinadas." Agora o verso 27. Porque vejam, irmãos, Jesus morreu, cumpriu-se a 69ª semana de Daniel. Com a morte de Jesus, 69 semanas de 7 anos se cumpriram. E então abriu-se um parêntese. Da morte de Jesus até o início da tribulação, não está aqui o gráfico mais, mas volta para mim, o slide 94, aí depois você volta para o 98. Então, da morte de Jesus até aqui, que é o início da tribulação, um parêntese aconteceu. As semanas foram suspensas e então a 70ª semana, a semana de número 70, acontecerá na tribulação. Porque seria então a última semana das 70 semanas de Daniel. Não sei se você está entendendo, mas eu vou só repetir. 70 semanas, 69 já se cumpriram. Da ordem de Ciro, para que os exilados voltassem para Jerusalém, até a morte de Jesus, 69 semanas aconteceram. 490 anos aproximadamente. E se você fizer as contas, você vai ver que é cronometrado por Deus os 490 anos. Dá-se uma pausa e então passa-se um intervalo até que a tribulação comece. Quando a tribulação começar, a 70ª semana começa. E se é uma semana, cada dia representa um ano. Ok? Então a 70ª semana de Daniel é a semana de anos da tribulação. 7 anos de tribulação.
E aí ele fala: ele fará firme aliança com muitos, aqui é o anticristo, por uma semana. Olha aí, a última semana. Então quem vai governar esse período? O anticristo. A última semana de Daniel é governada pelo anticristo. Na metade da semana, o anticristo rompe a aliança dele com Israel. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sob a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, a 70ª semana de Daniel começa com a tribulação. Na metade da semana, 3 anos e meio, o anticristo rompe a aliança dele com Israel e começa-se então a grande tribulação, até que ele é destruído por Jesus no final, com a segunda vinda do Senhor. Pode voltar agora lá para o slide 98. Então, a última semana escatológica é a 70ª semana de Daniel, ou a gente chama de semana profética de Daniel. Os últimos 7 anos da história serão os anos mais conturbados, mais dramáticos. Os maiores acontecimentos e catástrofes, fenômenos da natureza acontecerão nessa última semana de 7 anos, que é chamada de 70ª semana de Daniel. Agora, se a gente comparar Mateus 24, eu não vou poder ler aqui por conta do tempo, mas se a gente comparar Mateus 24 com 1 Tessalonicenses, abre lá comigo, 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, versos 2 e 3. Paulo está falando aqui do dia do Senhor. O dia do Senhor aí é dia com D maiúsculo, então é o dia da volta de Jesus. O dia que a igreja vai ser arrebatada, encontra com ele nos ares e ele volta com a igreja para reinar. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Então olha, irmãos, os crentes de Tessalônica valorizavam o ensino sobre a vinda de Cristo. Um pouco diferente dos cristãos de hoje. Porque para alguns cristãos de hoje, falar sobre a segunda vinda, falar sobre esses assuntos é cansativo, não é interessante. Eu queria mais uma palavra de motivação, né? Eu queria uma palavra que me alegrasse, eu queria uma palavra que me desafiasse, eu queria algo assim, né, de autoajuda. E esse tipo de mensagem não é tão popular. Mas eu quero te dizer, se você não estiver preparado para isso, você vai se perder. Muitos se perderão, muitos se escandalizarão. Muitos não entenderão a forma de Deus agir. E muitos crentes ficarão ofendidos com Deus, ofendidos com Jesus. Por quê? Porque não entendeu como que Deus vai fazer as coisas. Então eu quero te dizer, se fosse você, eu me interessaria mais por escatologia. Porque o nosso futuro está aqui. E a pergunta é, estaremos preparados para isso? Para passar e enfrentar? Ou seremos essa geração morna, rasa, água com açúcar, crentes que não têm firmeza nenhuma, se abalam com facilidade? Então, por isso que o estudo de escatologia tem que provocar em nós uma reação. O estudo de escatologia tem que provocar em nós, irmãos, fome e sede pela palavra e nos amadurecer. Então, aqui Paulo diz, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Que o CCA, Senhor, seja como a igreja de Tessalônica. Que nós estejamos inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Então o dia do Senhor, a volta de Jesus, para toda a humanidade vai ser como ladrão. O ladrão não avisa quando vem. O ladrão não diz quando vai arrombar uma propriedade, uma casa. Mas para nós, Paulo diz, quando
andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, olha aí, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Continuando, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Amém? Diga, eu não estou em trevas. Diga, eu tenho luz, de revelação, de entendimento. O Espírito Santo está esclarecendo a minha mente para os acontecimentos que virão. Então ele diz, irmãos, vocês não estão em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Eu vejo muitos crentes dizendo que a volta de Jesus para os crentes vai ser como ladrão. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Vai ser como ladrão para quem não conhece Jesus. Para quem conhece Jesus, esse dia não vai nos apanhar de surpresa. Por quê? Porque nós estaremos preparados. Como as 5 virgens prudentes estavam preparadas. Dormiram, todas dormiram. Ali, as 10 dormiram. Certo? Porque os últimos dias não vão ser fáceis. O sono, eu não sei se você já lutou contra o sono, o pastor pregando e você numa briga, como diz a pastora Cléo, medonha, contra o sono. As 10 dormiram, irmãos, as 10 dormiram. Mas a diferença é que quando o grito, eis o noivo, 5 estavam de pé, lâmpadas preparadas, e saíram ao encontro do noivo, enquanto as outras 5 estavam procurando ainda a lâmpada e não tem óleo. E agora o que é que a gente faz? Despreparadas, desprevenidas. Então a vinda de Jesus para nós não será surpresa, não seremos pegos de surpresa. Paulo está dizendo, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Você não pode estar embriagado com as coisas desse mundo, com a fascinação das riquezas, com o desejo de ser famoso, com o desejo de ser rico. Você não pode estar, embriagado com a fama, com o sucesso, com o poder. Tudo isso embriaga. Às vezes até o serviço religioso embriaga a gente. A gente fica num ativismo tão grande que não tem mais vida com Deus. E discipula, e lidera, e visita, e isso e aquilo. E tua vida com Deus? De que adianta a gente estar num ritmo frenético e não temos tempo com o Senhor? É verdade ou não, irmãos? Porque para a gente cair no ativismo é muito fácil. Tantas responsabilidades, tantas pressões, tantas demandas, tantas exigências. Tantas exigências. E a gente vai caindo num ativismo, numa coisa frenética. E olha que nós moramos em uma cidade do interior, não moramos numa capital. Imagina as pessoas que moram numa capital. Você chega em São Paulo, é uma cidade que não para. São Paulo não para. Pode ser feriado, pode ser o que for. Tudo lá, muitas coisas é 24 horas por dia, aberto direto. Imagine você ser crente em uma época dessa. Então nós precisamos vigiar. Aqui Paulo está dizendo, e eu estou abrindo esse parêntese aqui, para transformar essa mensagem numa mensagem que nos desafia a não dormirmos. Estamos servindo ao Senhor, estamos fazendo as coisas para Deus, mas nós não estamos caindo no ativismo. Se você não tem tempo dedicado ao Senhor, você não tem óleo na sua lamparina. A lamparina é abastecida com azeite de intimidade, com azeite de relacionamento com Deus. Sabe, às vezes eu tenho que pedir ao Senhor, Senhor, por favor, toque meu coração, porque meu coração está seco, meu coração está vazio, meu coração, Senhor, está aqui, olha, eu tô uma lamparina seca, um candeeiro sem querosene. Senhor, abasteça
Abasteça o meu interior com o teu óleo. Eu quero estar queimando com o óleo de intimidade, com o óleo de relacionamento. Porque é isso que vai nos preparar para que o dia do Senhor não nos pegue como surpresa. Então, temos aí o primeiro período de tempo, princípio das dores. Você pode anotar e ler em Mateus 24, verso 8. Mateus 24, 8 fala do princípio das dores. Eu vou encerrar com esse primeiro tempo aqui. Mateus 24, 8. Porém, tudo isto, Jesus está dizendo, é o princípio das dores. Então, isso o quê? O que ele já vinha falando. Falsos cristos, guerras, rumores de guerras. Coloca para mim, por favor, no slide 101. Olha as tendências do primeiro tempo, do primeiro período. 101. Então, no princípio das dores, o que é que vai aparecer? Já está aparecendo. Falsos cristos, falsos líderes na igreja. Olhe, não confunda isso aqui, porque tem gente assim, eu já vi aquele Henrique Cristo. Não, não é aquilo dali. Porque para uma pessoa acreditar que um homem daquele é Cristo, tem que estar muito doido mesmo. Fumou cocô de vaca, né? Achando que era maconha. Não é aquele falso Cristo. Estamos falando de pessoas bem vestidas, com uma boa oratória, não é? com um bom discurso. Gente que parece que é de Deus. Líderes que se levantam hoje no meio da igreja, parecendo que são homens, que são mulheres de Deus. Então Jesus está dizendo, falsos cristos. Depois ele fala de guerras, conflitos militares e políticos. E isso nós temos visto aos montes. Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, os conflitos entre israelenses e árabes, né? Os conflitos no Oriente Médio, surgimento de grupos extremistas, radicais islâmicos, Al-Qaeda, depois o Talibã, por último agora o ISIS, né? O Estado Islâmico. Outros conflitos que nós temos visto dia após dia, semana após semana, temos aí guerras, conflitos étnicos, desordem civil, o racismo, que parece, né, que perdeu força, mas o racismo continua sendo muito forte, discriminação contra negros, contra judeus, né, contra ciganos. Existem determinados grupos étnicos que até hoje são discriminados, são segregados. Depois Jesus fala de guerras econômicas, boicotes, nação boicotando outra nação. Nós temos hoje tantas sanções econômicas acontecendo. Agora mesmo, Cuba está debaixo de sanção econômica, o Irã está debaixo de sanção, de boicote, Coreia do Norte. Então isso está acontecendo. Disputa econômica, guerra entre nações. A China, por exemplo, disputando a posição hegemônica na economia mundial contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a qualquer momento, irmãos, vai perder a sua posição de maior potência mundial. E quem será? A China. A China será a maior potência mundial. Vai haver uma reviravolta nesse jogo. Fomes. Você pode dizer, mas hoje eu não vejo muita gente morrendo de fome. Mas a fome ainda acontece. Quando não acontece de forma, né, clara, patente, mas existe a subnutrição. Existem pessoas hoje que não têm um salário, né, digno. Tem pessoas que sobrevivem com centavos de dólar hoje. Não tem um salário que possa manter, que dependem da ajuda dos outros, dependem da ajuda de governos. Pestilências, tantas doenças surgiram, né? A AIDS surgiu, a Ebola surgiu, tantas gripes aí que a gente nunca tinha ouvido falar, gripe suína. Tantas doenças surgiram nesses últimos anos. Terremotos, pode passar. E em Lucas temos outras tendências, caos, revoluções, coisas espantosas, sinais nos céus, né? A gente
tem visto de vez em quando acontecendo com uma frequência até maior, meteoros, corpos celestes que estão entrando na atmosfera. Tivemos vários eclipses lunares em seguida, luas de sangue, grandes sinais no céu, grande aflição nas nações, bramido do mar e das ondas. O mar vai estar subindo de nível, avançando sobre os continentes. As geleiras derretendo, aumentando o nível do mar. Cidades inteiras estão condenadas. Existe um país na Ásia chamado Maldivas, são ilhas. As Ilhas Maldivas, elas em 10 anos, não é Malditas não, viu? Maldivas. É um paraíso, as Ilhas Maldivas é um paraíso, é lindo, mas elas estão condenadas. Com mais 10 ou 15 anos, elas desaparecerão, porque o mar está subindo cada vez mais o seu nível. Então, tudo isso Jesus profetizou. 7 tendências em Mateus, 5 tendências em Lucas. Essas tendências aqui são do princípio das dores, ou seja, nós já estamos vivendo elas. Já estamos vivendo. Esse período aqui é o nosso. Aquilo que Jesus falou, nós estamos vendo cumprir diante dos nossos olhos. Então, eu vou parar por aqui e na próxima parte nós vamos continuar o segundo período de tempo, que são crescentes dores de parto, e então finalizamos com o terceiro período e já vamos ver a volta mesmo de Jesus e o estabelecimento do reino milenar. E aí encerramos. Então, para talvez a próxima vez, a gente vai falar sobre o segundo período de tempo profético, o terceiro período de tempo profético, com o arrebatamento, a volta de Jesus, estabelecimento do reino milenar. Ok? Então eu queria que a gente orasse nesse momento, para que, fique em pé, para que a gente possa ter expectativa, não medo, mas expectativa na volta de Jesus. Põe a mão no seu coração, porque nós queremos ser como as virgens prudentes. Nós queremos ter óleo em nossas lamparinas, mas também nós queremos ter óleo extra. Nós queremos ter azeite extra. Senhor, eu peço por nossa vida de intimidade contigo. Senhor, eu sei que muitos de nós estamos numa roda viva de ativismo, de coisas para fazer, de atividades para fazer, de demandas para responder, Senhor, e de mensagens para ler, e de grupos para participar, e de redes sociais para interagir, e de notícias, e de informações, e de contas para pagar, Senhor, e de coisas para estudar. Senhor, são tantos motivos que nos sufocam. São tantas coisas, Senhor, que querem de toda forma se apoderar da nossa alma, da nossa mente, dos nossos sentimentos. Mas eu peço agora sobriedade, como lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 5. Nós não somos das trevas, nós não somos da noite. O dia do Senhor não nos pegará de surpresa. Não seremos pegos como de surpresa, não virá como ladrão. Mas nós estaremos, Senhor, preparados, azeite de intimidade. Eu oro especificamente, Senhor, pela vida espiritual dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, por aqueles que não estão tendo tempo de buscar o Senhor, tempo de manter um relacionamento mais profundo com a palavra, oração, adoração, cultivando as disciplinas espirituais. Senhor, nos ajude em meio ao nosso dia a dia a termos, Senhor, esse tempo de cultivar o óleo da intimidade. Nossas lamparinas estarão cheias de óleo, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço quem está perto de você.